Olá pessoal, tudo bem? Olha mais um projetinho aqui para vocês, super diferente, super bacana. É um jarro de vidro, né? Transparência, então, com papoulas vermelhas. Eu acho que vai ficar bem legal. Então eu separei aqui o incolor verde pistache e o metálico ouro, tá? O fundo aqui vai ser o mesmo fundo da jarra, mas para não confundir vocês, para deixar as coisas mais organizadas, nós vamos fazer primeiro o fundo e depois fazemos o jarro, tá? Só para não confundir, mas na verdade é o mesmo tom do fundo aqui, é o fundo do jarro de vidro, porque ele é transparente, tá? Então vamos lá. Metálico ouro aqui vai ser a base nossa. Tô passando um pouquinho de clareador, pincel pituá. Vamos lá, ó. Esfumaçar. Nós vamos misturar essas cores aí, vai ficar um fundo bem diferente. É um fundo bem extenso, né? Porque é um projeto grande. Sempre com clareador, mesmo usando o metálico ouro, o clareador é importante para esfumaçar. E o verde pistache, ele entra também próximo à jarra aqui, ó. Com movimento circular, dá uma misturadinha aí com metálico ouro. Tá? Então nós vamos fazer isso em volta, toda a parte de cima, desse jeitinho aí, misturando um pouco do metálico ouro com o verde pistache. Fica um tom bem bacana, ó lá, bem bonito, né? Então vamos lá? Enquanto dá uma secadinha aí o nosso fundo, vamos fazer o piso. Então eu tenho rústico e metálico ouro. A parte mais escura, próxima às folhas, flores, né?
Então aqui tem uma folhagem, já deixo aqui mais escurinho e vamos descendo. Nós vamos fazer isso tudo aqui embaixo, gente, e finalizar com o metálico ouro. Aqui tem a flor, né? Bem rente a ela, mais escuro. E completa a diferença aqui, o acabamento do fundo com metálico ouro. Tá? Então, nós vamos fazer embaixo aqui, ó, tudo aqui embaixo, dessa mesma forma, tá? Puxando pra cá. Aí depois, com um pouquinho de branco, fazendo só esse lado aqui para vocês entenderem, mas isso nós temos que fazer em toda essa parte aqui, todo o piso, tá? Tem que trabalhar, começamos já com muito trabalho no fundo. Um pouquinho de branco, ó, tá bom? Então vamos lá. Rústico ou sépia, que você preferir aí, pode substituir por sépia, tanto faz. Próximo a flor, tudo direitinho. E depois que você entra aqui com o metálico ouro. Agora com o marrom, nós vamos escurecer os cantinhos, próximo ao jarro aqui, com o pincel número 8, cortado e lixado. Aí depois que estiver bem sequinho esse marrom, aí eu vou escurecer um pouco mais com rústico. Mas a princípio nós vamos de marrom. Tudo aqui em volta, saindo os cantinhos, inclusive aqui, olha, para dar profundidade. Pode espalhar com pituá. Pincel pituá, fica mais fácil, tá? Você descarrega a tinta no cantinho e esfumaça com o pituá.
brilhando tudo aqui, né, gente? Que legal, né? É o clareador misturadinho com glitter cristal e o glitter de poliéster importado. Essa parte aqui, ó, pode ir direto com o rústico, que é mais escuro mesmo. Então, nós alternamos o marrom com o rústico. Tudo manchadinho assim. Aí eu vou aguardar a secagem e voltar aqui com um pouquinho mais do rústico, deixar um pouquinho mais escuro. Bem, agora nós vamos preencher esse jarro aqui com as mesmas cores que fizemos o fundo. Então, vamos começar com o metálico ouro, em toda a extensão dele, aqui também, né? Depois que ele estiver bem sequinho, aí nós vamos fazer a transparência com branco. A princípio, nós temos que fazer o fundo dele, né? Já vou escurecendo aqui embaixo, ó. O marrom. E pode descer com o metálico. Tudo aqui, tá, gente? Ó, a alça também. Agora nós vamos começar a manchar, né, com marrom. Pincel pituar. Aqui é mais escuro. Olha, toda essa borda aqui pode escurecer.
Um pouquinho também do verde pistache, que nós colocamos no fundo, né? Então tem que refletir na transparência também. São cores fortes, mas depois com a transparência vai ficar muito legal. Um pouquinho do rústico também aqui no cabo. Verde pistache. Vou guardar a secagem. E aqui também, ó, um pouquinho de rústico. Vou guardar um pouquinho a secagem para a gente começar então o acabamento com branco, a fazer a transparência, né? Tudo seco. Agora nós vamos começar as luzes com branco. Leva sempre a tinta na quina do pincel. Pouquinha tinta, né? Vamos iluminar. As bordas. Uma luz aqui no centro, ó. Sujeirinha do pincel.
Vocês estão aí me acompanhando? Alguns detalhes, né? Para dar transparência. Vamos ver onde mais. Tem partes que são tão pequenas que é melhor ir com um pincel zerinho. Isso aí, gente. Aí depois de bem sequinho, tudo bem sequinho, passamos uma camada de glitter cristal para dar aquela transparência, né? Fica legal. E aqui, gente, é o vinho. Então, vamos de vermelho vivo ou vermelho fogo. E o vinho. Aqui em volta, ó, mais claro. E a parte do meio aqui no centro, um vinho mais escuro. E aqui, toda essa partezinha aqui, gente, é tudo vinho, tá? Porque é o líquido, é o vinho mesmo. Então vamos preencher aqui com vinho. Desvia a flor, é só nessa parte aqui, ó. Aqui na jarra, um pouquinho de branco. E aqui também. É o desenho dela que é assim, tá? É a parte do bico aqui. Bom, então vamos preencher as folhas. Eu separei verde pinheiro e verde pistache. A parte próxima à papoula, verde mais escuro, e no centro também, com verde pinheiro. E nas bordinhas, verde pistache. Ela é meio desfiada, arrepiadinha essa folha, né? O centro é mais escuro e nas bordas mais claro com verde pistache. Depois com zerinho a gente define melhor com verde pinheiro em volta aqui dessa parte da folha, né? Eu vou fazer o fundo de todas elas desse jeitinho aqui. Depois nós vamos retocar, maquiar, arrumar, deixar ela bem bonitinha. Eu aproveitei que já estava com os dois verdes e passei verde pinheiro com verde pistache. Depois, quando formos preencher as flores, aí preenchemos aqui os botões, tá? Bom, as folhas, então, vamos retocar
mais uma demão de tinta. Pode acrescentar um pouquinho de branco nas pontinhas. Vai com o pincel número 4. Dá um toquezinho de branco que já dá uma beleza diferente, né? E para definir as folhas, aí nós vamos com o pincel zerinho. Zerinho e verde pinheiro. Sempre que eu vou usar meu zerinho, eu lavo ele no álcool gel. Fica bem... tira toda a sujeira, né? O zerinho é um pincel tão sensível. Deixa ele bem afiadinho. Bom, e com verde pinheiro, então a gente vem aqui por fora e contorna essa folha. Já definindo o modelinho dela. Reforça a nervura. Reforço o centro, nervura. Vamos fazer isso em todas as folhinhas, tá? Na sequência eu já vou separar as tintas das flores. Separei aqui vermelho, tomate e vinho. Então vamos começar por essa aqui. Vermelho. Nós vamos preencher todas com vermelho e a sombra aqui embaixo em vinho. Então não tem segredo, gente, não tem perigo de perder o risco, porque o vermelho, apesar de ser uma cor forte, ele não cobre o risco do carbono, tá? Então você pode até, se quiser, passar vermelho em tudo, menos no miolinho, e depois sombrear com vinho, ou fazer como eu estou fazendo aqui por partes, sombreando e já preenchendo com o vermelho, tomate, né? Então, aqui próximo, ó, é mais escuro, sempre por trás, é que nem as rosas, sempre por trás das pétalas, a gente deixa mais escurinho e preenche a diferença com vermelho tomate, tá? Então, nós vamos fazer isso em todas as papoulas, gente, todas elas. Aí já vem com vinho aqui por trás, ó, e preenche. Escurece por trás, preenche a pétala com vermelho tomate.
Pode passar 2 demãos, gente, intercalando a secagem, tá? Desse vermelho aqui, para ela ficar bem preenchida. Então eu tô dando essa demão aqui, mas eu já estou vendo que já tá ficando falhas aqui, ó. Tem que voltar retocando, preenchendo direitinho. Não deixa aparecer o fundo do tecido. Fácil, né, gente? Não tem segredo aqui. É só seguir o risco direitinho, sombreando por trás e completando a pétala com vermelho tomate. Vamos fazer isso em todas, tá? Só aqui que é verde, oliva, miolinho, demais tudo vermelho. Vamos lá? Preencher tudo. Agora que está tudo bem sequinho, eu reforcei o vinho novamente, né, para ficar bem escurinho, e com vermelho fluorescente. Pincel número 4, cortado e lixado. Nós vamos fazer as luzes de fora para dentro, na quina do pincel. Fica muito bonito o vermelho fluorescente nas luzes para as flores, gente. Fica sensacional. Vocês sabem que eu gosto, né? Então, de cima para baixo. De fora para dentro. Leva no cantinho do pincel. É bem fácil, é uma flor fácil de fazer também. Deixa tudo muito alegre. Aí do outro lado, a mesma coisa. Outra pétala aqui, ó, sempre de fora para dentro.
bem simples de fazer, gente, ó. Já tô terminando a primeira. E todas elas do mesmo jeitinho, tá? Pode fazer do mesmo jeitinho, sempre a pincelada de fora para dentro. Se quiser dar 2 demãos do vermelho fluorescente para ficar bem vermelhinha, deixar bem viva, pode também, tá bom? Então eu vou seguir aqui, iluminando com vermelho fluorescente. Agora o miolinho, um verde oliva, todos os miolinhos e luzes com branco, com pincel zerinho e berinjela de fora para dentro. Nós vamos fazer os pistilos, esses detalhes aqui. Certo? Em todos eles. Agora nós vamos decorar com stencil o nosso trabalho. Eu achei aqui um stencil de galho de folhas. É da coleção dos meus stencils, do kit de stencils que eu tenho, tá? E com o berinjela, nós vamos esfumaçar com pituá, formando aí um galho distante, né? E aí você pode decorar, colocar onde você quiser. Do seu jeitinho aí, do seu gosto, tá? Eu tenho aqui umas florzinhas também, que é do kit de stencils. Eu vou colocar aqui nesse meio, acho que vai ficar legal, hein? Deixa eu terminar esse galho aqui. O branco. Devemos selecionar as menores, as menorzinhas, mais bonitinho, né? Aí encaixa novamente. Pode colocar elas bem juntinhas, como eu fiz, ou soltas. Depende do espaço que você estiver dando aí. Aí vai do gosto de vocês, tá, gente? Se não quiser colocar, também não coloca. Eu, como gosto de tudo enfeitadinho, sou muito suspeita em falar, mas fica aí a gosto de vocês. É que sempre uma florzinha dá uma alegria, né? Olha lá. O pouquinho que você coloca de flor já muda
tanta vida. Tá bom? Eu vou tirar aqui da madeira e mostrar para vocês como ficou o trabalho finalizado. Pronto, gente. Trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado, né? De todos os projetos aqui mostrados, ensinados, e qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo carinhoso para todas. Tchau, tchau. Beijo.